Ainda nessa edição a gente vai falar um pouco mais de Venezuela, dessas movimentações que podem envolver o Mercosul, mas agora quero voltar aqui para o nosso Brasil e falar de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na tentativa de evitar manobras do governo federal em votações consideradas importantes, o texto da LDO terá um cronograma para a liberação de emendas parlamentares. O relator Danilo Forte, relator do texto, anunciou isso e a Janaína Camelo já está conosco para contar as informações. Fala, Janaína, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, segundo o relator Danilo Forte, as emendas, o pagamento e a liberação das emendas vai ficar da seguinte forma: todas as emendas impositivas, que são aquelas emendas de execução obrigatória, né? As emendas individuais e de bancadas deverão ser empenhadas, ou seja, já incluídas aí no sistema de pagamentos da União aos parlamentares, todas no primeiro semestre do ano, sendo que haverá aí uma prioridade para as emendas indicadas para as áreas de saúde. Todas essas emendas deverão ser quitadas, pagas até o primeiro semestre do ano. As demais emendas de outras áreas poderão ser pagas no decorrer do ano. Então, só para explicar, os parlamentares, eles têm aí uma cota de recursos, né, da União que podem ser repassados para projetos dos seus municípios, como compra de equipamentos hospitalares, construção de escolas, creches, enfim, mas tudo isso deve ser indicado por meio de emendas. Então, nesse relatório anunciado hoje, prevê aí para as emendas individuais, que são aquelas indicadas por cada um dos parlamentares, 25 bilhões de reais de recursos no ano que vem. Para as emendas de bancadas, que são aquelas indicadas pelos grupos de parlamentares de cada estado, 12 bilhões e meio de reais. E o deputado Danilo Forte, que é o relator, né, desse relatório da LDO, ele explicou aí a razão do cronograma desse pagamento de emendas. A gente separou um trechinho do que ele disse mais cedo. Vamos ouvir. Nós não podemos alimentar, né, a política do fisiologismo, né, do toma lá da cá, que muitas vezes pressiona, né, e condiciona votações do Congresso Nacional. Esse cronograma é exatamente para facilitar. Ele facilita, inclusive, o trabalho do próprio Executivo e garante uma previsibilidade. Vamos jogar aqui no nosso telão um pouco das modificações que tem em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias neste ano. A gente vai trazendo alguns pontos e jogando para o debate para que vocês possam compreender. Quando a gente fala de cronograma, por exemplo, que é a informação que chamou mais a atenção nesta quinta-feira, como que era? O Executivo, ele decidia a liberação de emendas por critérios políticos. Então, ele tinha um ano todo para fazer o empenho, e que poderia ser a liberação em reserva e depois o pagamento dessas emendas parlamentares. E aí é o que está acontecendo agora. Tem uma votação importante, ele vai lá e enxerta. A votação não está dando muito certo, o Congresso vai lá e cobra, o governo vai tentando negociar, mas fica mais na mão dele. Com essa proposta que vai ser votada agora, as emendas impositivas, elas serão empenhadas no primeiro semestre. Ou seja, transferências fundo a fundo na saúde serão executadas também nesse mesmo prazo. Então, elas já serão pagas. Agora, o primeiro semestre tem-se a obrigatoriedade de se empenhar essas emendas, que depois podem ser pagas, então, ao longo do ano pelo governo federal. Mas já se coloca essa obrigatoriedade. Diante disso, que é o principal motivo pelo qual Danilo Forte disse que acabaria o toma lá da cá, ou é o oposto, hein, Gustavo Segré? A gente está fazendo uma interpretação errada. Eu estou muito louco aqui ou é o deputado que não conseguiu explicar muito bem ou pelo menos passar pano para si mesmo? Talvez ele teve alguma dificuldade para explicar ou talvez ele explicou de uma forma que era para não entender. Porque, sinceramente, a sensação que fica é que é o contrário. É para facilitar o toma lá da cá e garantir o dinheiro no momento que quem está pedindo está querendo e quem está dando não está conseguindo. Eu acho que acabaria o toma lá da cá no sentido de, vai ficar só o toma lá. O da cá não precisa mais porque tem cronograma agora, então é obrigatório, toma lá. Aí o da cá a gente vai decidir depois se acontece ou não, hein, Fábio Piperno? O que você acha? Não, eu sempre gosto de citar aqui algumas entrevistas de alguns políticos que a gente acompanha, né? Em jornais, às vezes para as TVs e tal, nessas entrevistas aí com vários repórteres. E isso deve ser um suculento material, por exemplo, para cientista político. Porque se alguém como o Dávila, que é cientista político, amanhã, agora eu vou escrever um livro sobre como funciona essa relação aqui no Brasil, legislativo e executivo. Mas vai ter, assim, baseadas de entrevistas com frases, explicações maravilhosas e detalhe. Pelo menos uma virtude essa turma tem.
E não estou falando só do deputado, não, do lado do governo também, porque a gente viu uma do ministro Padilha ontem, anteontem, né? Que assim, eles são sinceros. Eles podem até pecar em alguns momentos pelo sincerocídio, porque, veja, ele está falando claramente como é o toma lá da cá. Isso é um diagnóstico maravilhoso sobre como funcionam essas relações, e isso se casa com o que o ministro Padilha falou ontem. Ele falou assim, bom, mas nós vamos pagar. Nós vamos pagar até mais do que se paga. Nós vamos arrumar dinheiro, nós vamos pagar. Quer dizer, ou seja... A gente deve e não nega, paga quando... É óbvio que a preocupação do deputado, do nobre deputado, que outro dia estava brigando com o Lira, porque o Lira defende uma outra modalidade de distribuição desses recursos, ele quer que esses recursos sejam distribuídos via mesa diretora, mas o fato é que esse aí, ele está preocupado com possibilidade de calote. Então é o seguinte, governo, você já tem que começar a pagar logo. Para não acontecer o que está acontecendo Quer dizer, agora. A reserva já tem que acontecer no primeiro semestre. Porque nós estamos chegando aqui no dia 7 de dezembro e vocês continuam dando calote. Faz a previsão no balanço aí. E olha, o pessoal da saúde, a população mais carente, pode estar agora, pode ficar aliviada, porque pelo jeito vai jorrar dinheiro para e no primeiro semestre também. Aí, neste caso, o pagamento já tem que ser feito lá também. E aí, Luiz Felipe Dávila, colou para você? Olha, um dos termômetros que mostra a seriedade de um país e a estabilidade da democracia é o cumprimento do orçamento. O Brasil é uma piada. Tem três orçamentos no Brasil. Tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e tem o PPA, que é o... Então, é uma bagunça para não entender. Por que não entende? Porque não é nunca executado o orçamento do Brasil. É uma piada total. Segundo ponto importante, não podemos esquecer que 90% das verbas públicas já são carimbadas. Ela já tem destino final. Vai ter que pagar aposentadoria, benefício, salário, educação, saúde, está tudo lá. Então, o orçamento brasileiro é a coisa menos transparente que existe. E isso é um sinal péssimo para um país que precisa ter cada vez mais transparência com a utilização do recurso público. Aliás, recurso nosso, que nós pagamos imposto, e esse recurso não tem transparência nenhuma. É verdade, Gani. Eu acho que o Dávila tocou num ponto que é fundamental. A palavra é transparência, porque emenda faz parte do jogo. Sim, gente. Ninguém está questionando que é a necessidade das emendas. A emenda, ela é do jogo democrático, ajuda a formar a base do governo. É o que se faz e como se faz com as emendas. Exatamente, a destinação do recurso público não concentra poder apenas no executivo. O ponto é que parece que emenda se tornou uma palavra tão pervertida justamente por conta dessa falta de transparência aqui que o Dávila levantou. Então fica parecendo que emenda é propina. Olha, eu libero a emenda e você vota comigo independentemente do que você acredita, do que seja melhor para o país. Esse que é o problema. É a falta de um projeto de país na votação, é a falta de critério técnico, é a falta de transparência, é orçamento secreto que continua com RPix, inclusive até no nome, em algarismo romano. Então, essa que é a questão principal, Evandro. Agora, o parlamento tem a sua culpa? Tem. Agora, o governo não é apenas a vítima, não. Porque o governo compactuou com este regime. O governo ali na PEC de transição negociou que seria assim. Assinou um cheque. Assinou um cheque. A gente sabe disso, né? E aí é uma briga por recursos, porque a emenda não está chegando na velocidade prometida. Um governo que, inclusive, durante a campanha, criticou muito o orçamento secreto. Disse que acabaria com o orçamento secreto, mas, na prática, entrou no jogo do orçamento secreto porque é conveniente. Fala, Segré. Mas, Alan, tem uma coisa aí que você mencionou como que é do jogo. Mas
tem esse intercâmbio de emenda em troca de votação. Senão, avaliemos quando foram soltas as maiores quantidades de dinheiro. Sim, quando precisava uma votação. Não, mas é exatamente isso que eu falei, o Segre. Quer dizer, elas ficaram pervertidas. Elas ficaram pervertidas, porque quando você tem a emenda, é justamente para formar uma base aliada, para não concentrar apenas recursos no executivo, distribuir no legislativo, destinação do recurso e fazer com que o dinheiro chegue nas bases também, que são as cidades, os municípios. Só prevalece o toma lá da cá, só a barganha política. O projeto de país, ele ficou em segundo plano. Eu quero trazer também outras modificações para que vocês possam analisar aqui conosco sobre esse projeto que foi apresentado pelo Danilo Forte. Ó. Se a gente falar em contingenciamento, como era? A previsão era de bloqueio preventivo integral sobre as emendas. E como ficou? Em caso de contingenciamento, haverá aí entre poderes executivo e legislativo. Então, uma divisão. Os valores seriam contingenciados de maneira igualitária entre os dois poderes, executivo e legislativo. Vamos para a próxima tela para jogar também mais informações aqui para a nossa turma. Orçamento participativo, como que era antes? Não havia amplo debate com a sociedade sobre o orçamento. Como ficou, né? Foram feitas algumas audiências públicas para ampliar a participação ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem mais mudanças também nesse relatório apresentado pelo deputado Danilo Forte. Não havia política integrada para crianças com transtorno do espectro autista, isso voltado mais para a área da saúde. E neste novo orçamento foi criada a primeira política nacional para crianças com TEA, né, o transtorno do espectro autista. Isso é muito importante, uma vitória para as pessoas que estavam buscando algum tipo de representatividade na saúde pública voltada para crianças com TEA. Temos mais uma tela aqui para mostrar para o pessoal? E se a gente falar de educação, os municípios arcavam com parte das aquisições para estudantes. Agora, o orçamento prevê que o Fundeb vai complementar recursos com uniformes, merenda e transporte escolar. Luiz Felipe Dávila, dessas mudanças que ocorreram nessa LDO e nesse relatório que vai ser votado ainda pelo Congresso, o que mais chamou a sua atenção em termos positivos e negativos? Negativo é que é um jogo de empurra. O negócio da educação. O Fundeb vai complementar. Aí o dinheiro não chega, aí o prefeito começa a falar: as crianças não têm uniforme esse ano aqui porque o Fundeb não liberou. É um negócio inacreditável. No Brasil, nós temos na Constituição Federal o federalismo. O que tem que fazer é descentralizar poder, dar poder e verba para o governo local tomar as decisões. Tudo que é Fundamental 1 tem que ser tomado pelo município. Tudo que é Fundamental 2, ensino médio, pelo Estado. Se a gente não tiver essa divisão, vira essa bagunça. E aí um joga a culpa no outro. O dinheiro não vai ser liberado por causa disso. Então, essa é a primeira confusão. Mesmo na coisa da saúde, também tem que ter programas específicos de saúde para cada estado, cada região ter uma natureza diferente de problemas. Então, nós não temos hoje uma cultura de descentralização das verbas, descentralização do poder. E, geralmente, nós precisamos de muito poucas políticas nacionais. Política nacional é quase que uma forma de coordenar os esforços. Mas quanto mais independência nós dermos e autonomia para os estados e municípios, mais as políticas serão eficazes, porque elas são moldadas, customizadas de acordo com a demanda local. Piperno, você acredita que essa proposta deva ser criticada por inteiro ou há coisas a ressaltar? Positivas. Olha, eu acho que, por exemplo, se firma esse consenso de destinar mais dinheiro para a saúde, eventualmente para algum programa educacional, ninguém vai falar: olha, isso aí tá errado. Mas a questão não é essa. A questão é que, se você vai destinar, por exemplo, dinheiro para um programa de saúde no interior de Alagoas, isso não tem que passar antes pelo legislativo, pelo deputado que vai ou não destinar aquilo para o curral eleitoral dele. Já pode ir, né, direto lá do Ministério lá para a secretaria local. É a proposta que você estava falando aqui, né? Mais rápido, né? Acho que, inclusive, com menos intermediários, né? Porque quanto mais intermediários, mais chances também desses dinheiros não chegar da maneira como deveria. Quantas vezes nós já não vimos isso acontecer aqui no Brasil? Quer continuar, Piper? Por exemplo, quando se faz um programa de segurança pública, e eu sempre fui muito crítico de todos, porque eu acho que essa é a pior área do Brasil. O Brasil nunca teve bons especialistas nisso. Mas veja, também
acho que o Rio de Janeiro entende muito mais do problema dos morros do Rio de Janeiro do que alguém que está lá em Brasília. Então, que se resolva, que a solução parta de lá. E aí, olha, Brasília, eu preciso de recursos para isso. Aí Brasília vai falar, tenho ou não tenho. Agora, não precisa de mais um monte de intermediário para esses recursos, ou mesmo para essa proposta ir pingando, aquela coisa, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aquela coisa. Então, da demanda inicial até chegar a quem pode providenciar o recurso, a proposta, inclusive, pode mudar muito e ficar pior. De grão em grão, a galinha enche o papo. E muita galinha pode ir bicando aí até esse grão chegar lá no destino final, Gustavo Segré. Eu acho muito boa a inclusão do transtorno... Do espectro autista. Me parece uma medida boa. Sim. Uma conquista, pelo menos uma conquista que pode ser melhorada, mas antes não tinha. Valorizo esse Sim. ponto. Me parece que vai dar confusão as questões de contingenciamento vai ter que ser resolvidas pelo Legislativo e pelo Executivo. Isso, para mim, é âmbito de negociação. Quer dizer, se houver contingenciamento, vai ter que bloquear de forma igual para ambos os lados, Executivo e Legislativo. Aí você acha que isso aí vai gerar confusão? Vai, para mim vai. Vai dar o que falar. Para mim vai. E você, Gani? Olha, Evandro, isso não muda em essência o grande problema do orçamento. Então, mais dinheiro para áreas de educação, de saúde, não quer dizer que na prática vai chegar o dinheiro de maneira transparente. Esse é o grande problema hoje do orçamento. É a falta de critério, é a falta de transparência. Ora, no ano passado, quando acabaram com o orçamento secreto, quando o Supremo Tribunal Federal decretou inconstitucional o orçamento secreto, e estava certo em sua decisão, bom, acabou o problema. Agora o orçamento é transparente, resolveram todos os problemas do orçamento. O que a gente viu na prática? Que o orçamento secreto continua aí correndo solto. Seja por emenda PIX, seja porque vai por uma outra via, cai ali no curral eleitoral de determinado cacique do Congresso Nacional. Então, esse é o grande problema. Não resolve, em essência, o maior problema do orçamento. Falta de transparência. Que foi, Dávila? Estou falando dois exemplos de transparência aqui. Vamos dizer que o governo federal queira dar uma verba aí para uniformes escolares, como está aí no orçamento. Por que não tem uma verba do Fundeb dizendo aqui, ó, o orçamento que nós temos para o uniforme é tanto? Aí cada município entra, fala assim, o meu número de alunos no meu ministério, esse aqui, libera o dinheiro imediatamente. Agora, para que tem que ter beijamão, passa por lá, segura a verba, não solta para um município, não solta para outro? Essa falta de transparência, que o Alan Gani e eu que estamos batendo muito no negócio do orçamento, é fundamental. Veja outra história. Nós temos lá o percentual obrigatório que tem que gastar com educação todo ano. Aí chega o último trimestre, Evandro, o teu estado teve um sucesso. A receita da arrecadação sobe. No dia 26 de dezembro, te liga o seu secretário de Fazenda e fala, o governador, tem que gastar, porque senão a gente não vai atingir a meta aqui do orçamento, do gasto mínimo do orçamento. Aí o cara fala, o que eu faço com esse dinheiro? Ah, compra carteira, computador, faz qualquer negócio. Gasta, porque senão eu posso até ter o meu mandato cassado. É uma loucura isso, gente. Isso não é jeito de gastar o dinheiro público. Você tem até aquela... Agora tem volta do mínimo constitucional, que é um atraso isso daí, porque qualquer pessoa que tem empresa, o Segré, enfim, né? Você precisa ter um orçamento flexível, certo? Imagina um orçamento engessado. Aí tem dinheiro para educação, só que fala, mas eu não preciso aqui para determinada escola. Aí o que o pessoal faz? Não tem mais aonde alocar, constrói lanchonete, quadra. Sim. E não investe, de fato, em educação. Então isso é uma loucura do ponto de vista orçamentário e de gestão. Fala, Segré. Me deu a sensação de que muitas vezes a política funciona ao contrário. Vou dar dois exemplos. Duas cidades, uma com um ótimo desempenho em segurança e a outra com desempenho ruim. Os indicadores começam a funcionar bem naquela que se dá bem com a política de segurança. O que o orçamento, nesse caso, vai fazer? Vai destinar menos recursos para aquele que se dá bem e mais recursos para aquele que se deu mal. Ele fez uma má gestão, por isso os indicadores estão ruins. Mas como esses indicadores estão ruins, temos que alocar recursos para ele. E desvirtua a possibilidade de copiar o que está sendo bem feito.
É isso aí. Então, é ilógico. Ô Piperno, eu queria também ouvir a sua avaliação sobre o fato da consulta, né? De se ter audiências para que as pessoas pudessem opinar sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Foi suficiente? As pessoas se inteiraram de fato? E isso fez com que as mudanças atingissem da maneira como se deveria o orçamento e aqueles que serão beneficiados por ele? Eu acho que aí depende muito também do ministério. Alguns ministérios, eles provocaram mais e outros ministérios, eles estimularam menos. Aliás, em alguns eu nem ouvi falar de qualquer tipo de consulta. Então, eu sei que, por exemplo, o lobby da educação ele é mais organizado. Você leva isso lá para o Congresso, qualquer tema relativo à educação que caia lá no Congresso, obviamente, vai ter mais gente participando desse tipo de debate. Agora, há áreas, e eu acho que segurança é uma delas, que eu não vejo tanta participação assim, não. Mesmo com uma bancada da bala no Congresso, vocês acham ainda que a discussão não está funcionando como deveria, hein, Luiz Felipe Dávila? Não está. E quando funciona para o lado ruim, porque é para defender interesse corporativista, não é para melhorar a educação, a segurança. Então, o ponto é que essa coisa, de novo, a pressão tem que ser nos estados, porque quem mora em São Paulo sabe onde é que está a Secretaria de Segurança, sabe onde é que está a Assembleia Legislativa, vai lá pressionar. Agora, quem é que trabalha, vai para Brasília ficar fazendo lobby? Só lobista profissional, tá certo? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estar aqui no nosso dia a dia. A gente não pode deixar vocês da audiência no 3 em 1 para ir lá fazer lobby. É isso que é verdade. Então, assim, a descentralização do poder, e isso sim tem um impacto muito maior na participação do cidadão, porque atinge ele diretamente. Então, de novo, falta política nacional. Quando não existe política nacional, que é o que a gente está falando aqui do governo à deriva, aí o corporativismo nada de braçada. Só tem lobby lá para defender corporações. E esse é o grande problema. Veja o passivo que nós temos aqui de aposentadoria e benefício em todos os lugares. Seja professor, seja polícia, é um negócio inacreditável. Como é que nós temos hoje os contingentes, quem está na ativa, custar 3 vezes mais do custo dos passivos, dos aposentados? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Gente, a gente tem mais ou menos 1/3 do número de aposentados da Alemanha. Só que a gente gasta 3 vezes mais que a Alemanha com benefício. Isso não pode, essa conta não fecha. Agora sim, não é a primeira vez que todos vocês concordam que a descentralização seria uma maneira de se resolver o problema do orçamento. E por que o governo federal não larga esse osso, Alan Gani? Porque isso é uma mentalidade da esquerda, de centralizar tudo, Piperno. Você está rindo, mas é verdade, Piperno. Isso é um escárnio. Não é. A direita, ela defende a descentralização, ela defende menos poder na mão do Estado. O poder, ele é local. Se a gente pegar nos Estados Unidos, como é que ocorre? Primeiro, a associação do bairro. Aí passa para a associação ali da cidade, depois a prefeitura, depois o governo do estado, depois o governo federal. O poder é localmente, porque as relações, quando elas são mais próximas, elas funcionam muito melhor. Quando você tem ali o estado, né, o poder, o governo federal destinando os recursos, ele está longe do problema. O problema, Piperno, ele se torna abstrato, ele não se torna concreto. Então, sim, é uma pauta da esquerda, sim, senhor, a centralização do poder. Claro que é. Piperno, eu preciso ir para o break, mas eu tenho 40 segundos. Por favor, vai lá. 2 coisas. A primeira é que quando eu ouço alguém dizer que a esquerda costuma fazer muito isso, que é um atraso, eu fico imaginando o seguinte: qual foi o dia da vida do Paraguai no qual ele nunca foi pobre? Sabe por quê? O Paraguai só teve governo de direita, a não ser 2 anos lá com o Fernando Lugo, que acabaram derrubando depois. Ou seja, o Paraguai, que sempre foi de direita, não me consta que ele tenha feito algo muito diferente disso. A fábrica de miséria da humanidade foi a esquerda. Quem produziu riqueza, tirou milhares de pessoas da pobreza, foi o livre mercado. Pelo amor de Deus. Bom, eu vou até fazer um intervalo agora, senão daqui a pouco vai entrar naquela discussão da direita e da esquerda, e eu sei que ela vai voltar também no segundo bloco.